Graça e paz, povo eterno, propriedade exclusiva do Deus ressuscitado, do Cristo ressuscitado, do Cristo ressuscitado, daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Do Deus ressuscitado seria uma ignorância muito grande da minha parte. Bom, sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, assim Deus, o Deus eterno, querendo. Vou mostrar para você a contradição, o erro teológico e a intenção maldosa dos pastores adventistas dentro desse texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo 17. Segundo a religião do sétimo dia, a lei é dividida em duas partes, ok? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, também chamado de lei moral, segundo os adventistas, né? Êxodo capítulo 20, você vai encontrar lá em Êxodo capítulo 20, né? E a lei de Moisés, os sacrifícios cerimoniais, né? Tinham a ver com o culto e sacrifícios de animais. Todo o sistema sacrificial israelita se cumpriu em Jesus. Essas leis perderam sua validade e foi abolida, segundo os doutores pós-doutorados em PhDs adventistas. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei, né, ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Ok. Então aqui Cristo, segundo Mateus, diz que Jesus não veio destruir a lei. A lei. Que lei era esta? Será que era a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, ou era toda a lei de Moisés? O texto não diz. Nem se era a lei cerimonial, que era a lei sacrificial, ou a lei, mas apenas diz que era a lei de Moisés. Bom, então, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, segundo a religião adventista conseguiu dividir esta lei, e a lei de Moisés, a lei dos sacrifícios, a lei cerimoniais, ou a lei dos mandamentos. Agora, eles usam esse texto aqui, olha só, vamos ver, Colossenses, aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 17. Presta atenção aqui nesse texto. Colossenses 2, 14 a 17. E cancelou a escrita de dívida, vamos para o 13, para a gente ter um entendimento do contexto. E a vós outros que estáveis mortos, falando aos gentios, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Primeira coisa, perdoando todos os nossos pecados. Perdoando. Cristo perdoou. Você não pode, você não deve, você não tem capacidade nenhuma de fazer nenhum sacrifício, seja ele humano ou religioso, para perdoar seus pecados. Por quê? Cristo já deu vida junto com ele, com Cristo, e perdoou todos os nossos pecados. Ok? Beleza? Bom, aí vem aqui agora o versículo de número 14. Aí ele diz, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, as ordenanças, as
escrita de dívida, a lei de Moisés, certo? Que consistia em ordenanças, Cristo removeu completamente, pregando-a na cruz. O 15, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz do Calvário. Então, o 17 diz, sim, o 16, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com a relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, a guarda do sábado, a guarda dos sábados, ok? Aí, ele diz o 17, esses rituais são apenas sombra, né, do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Era apenas sombra. Hebreus 10, 1. Sombra, certo? Não era realidade. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja aos Colossenses que a lei era apenas uma sombra e não a realidade, porque a realidade é Cristo. Ou seja, quem está em Cristo não está mais sobre a sombra. Quem está na sombra não está em Cristo. Quem está na sombra não está na graça, está na lei. Quem está na graça não está na lei. Quem está em Cristo não precisa de sombra. Isto aqui, ó, sombra, apenas sombra do que havia de vir. Cristo veio, ou seja, a sombra passou, a sombra foi abolida, a sombra foi destruída, a sombra não existe mais. Bom, por enquanto, vamos lá. Então, aqui, ok? Então, lei, aqui, voltando para o 15, aqui o 14, Colossenses 2, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que não era o contrário, ele removeu a escrita de dívida. Aqui significa se referindo à lei de Moisés. Escrita aqui, ele não diz que era os 10 mandamentos, que ele não separa aqui, mas ele fala em forma de ordenanças. O que era de ordenanças na lei, na realidade, a lei é uma ordenança. A lei, ela é movida de ordenanças. Bom, então, lei, certo? Que vem de um substantivo masculino grego, nomos, que é regra, princípio, norma, qualquer tipo de lei das escrituras, em geral, da lei escrita, certo? Lei escrita, o Pentateuco, lei mosaica. Então, o Pentateuco, ele é todo uma lei em forma de lei. Os 5 primeiros livros que mostra toda a lei de Moisés, inclusive, né, os 10 mandamentos. Ok? Mateus capítulo 23, olha só. Aqui, ó, Mateus capítulo de número 23, né, e o versículo de número 36. Aqui está toda a lei de Moisés. Com toda certeza, vos asseguro que tudo isso ocorrerá. Mateus 23, 37. Mateus 22, 36. Aqui, agora vai. Aqui, ó. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lei. Aqui, veja que o mandamento da lei, aqui incluía tanto, segundo os adventistas,
tanto a lei moral como a lei cerimonial. Qual o maior mandamento da lei? A lei de quem? Da lei de Moisés. Aí Cristo vai dizer, amar a Deus, né? Este é o maior mandamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você cumprindo isso, você cumpre toda a lei, todo sacrifício cerimonial, moral, tudo que a lei exige ou exigia, certo? Dos judeus, Jesus disse, são dois, amar a Deus e amar o teu próximo. Então, aqui está a lei de Deus ou a lei de Moisés. Lucas capítulo 22, olha só, Lucas capítulo de número 22 e o versículo de número 24. 22, capítulo 2, Lucas capítulo 2, do 22 ao 24 diz: de igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei é toda a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê, Jesus, até Jerusalém para apresentá-lo ao Deus no templo, de acordo com a lei de Moisés. O 23, olha só. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao templo. Detalhe, assim como está escrito, já não é mais lei de Moisés, na lei do Senhor ou na lei de Deus. Você consegue captar isto, que a lei é uma só? A lei ela não tem divisões, tanto faz a lei de Moisés como a lei de Deus é a mesma. A lei, né, que ela é preenchida, né, completa com 613, né, decretos, mandamentos e suas ordenanças. Assim como está escrito na lei, é a mesma lei de Moisés, só que aqui agora, né, a lei do Senhor. Olha o sacrifício na lei do Senhor, na lei de Deus, né? Olha o sacrifício aqui, ó. Todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. E para isso deveria morrer, né, um animal, uns pombos, né, as pombas, um boi, uma cabra, um bode, um novilho, dependendo da condição, né, de quem ia ser a família que ia apresentar, né, seu filho primogênito. Ok? Então, na lei de Deus, lá, lei de Moisés. Aqui, lei do Senhor. É a mesma. Ok? Então, e outras porções de texto que eu poderia citar aqui, que lei de Moisés é a mesma lei de Deus. Agora, lei, nomos ou dogma. Então, o dogma, certo? Também que vem de uma palavra que é uma regra, ok? Uma regra ou um conjunto de regras de caráter formal que prescreve o que as pessoas precisam fazer. Lei, regra, ordem, ok? Então, podemos ver também que aqui, certo, está escrito na lei do Senhor, ou seja, também podemos chamar no grego nomos, né, lei, mas também ela vem como em uma outra palavra grega, na língua grega, de dogma. Agora, eu vou trazer para você, no próximo estudo, no próximo vídeo, o que significa dogma aqui, né, como lei, né, e como ela se apresenta no Novo Testamento, como era o entendimento, né, dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de João, do próprio Cristo, quando ele se referia à lei de Moisés. Então, o que findou finalmente? Foram apenas as ordenanças, os sacrifícios, né, ou toda a lei de Moisés, né? Então aqui, ó, de igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. Você vai ver no versículo na frente, a lei de Deus. Lei de Moisés ou lei
de Deus. Aqui não são os 10 mandamentos, aqui não está os 10 mandamentos, aqui é uma lei cerimonial, que os adventistas dizem que foi abolida. Aqui, ó, lei de Deus, aqui, aí você vai vir, ó, versículo de número, veja bem aqui, ó, lei de Moisés. Lei de Moisés. No mesmo contexto, versículo de número 23, aqui, ó, olha só, no versículo de número 23, está escrito na lei, atenção aqui, ó, na lei do Senhor. Está escrito na lei do Senhor. É lei de Moisés ou lei do Senhor? O cerimonialismo que os adventistas dizem que foi abolido, destruído na cruz. Dogma, uma palavra grega que significa também usada para lei. O que ela nos pode revelar? Lei de Deus? Lei de Moisés? Mateus 5,17, o que Cristo não aboliu e o que Cristo aboliu? Cristo na cruz aboliu toda a lei ou Cristo na cruz aboliu parte da lei? Não perca no próximo vídeo, no próximo estudo. Deixa teu like, ajuda aí o canal a se movimentar, né, nesta plataforma do YouTube, a crescer. É você que vai fazer isso. E se inscreva, né? Faça este canal chegar a mais pessoas que estão indecisas, confusas com essa doutrina adventista para a glória de Deus. Seja meu amigo, né, meu ajudador, ajuda aí, né, faça a sua colaboração para a glória de Cristo. Não em dinheiro, mas apenas se inscrevendo no canal. Deus te abençoe grandemente para a glória do nome do Rei Eterno. Paz do Cristo Eterno.